com a gente hoje nossa querida Letícia Minervino, que trabalha aqui com a gente, é teóloga também, vai falar com a gente, é muito gostoso, eu cruzo com ela nos corredores, sento do lado dela também, e quando a gente pode, a gente conversa e saem coisas profundas. E ontem a gente fazendo esse roteiro, vou te falar, vale a pena você escutar o que a gente vai falar hoje, né, Letícia? Bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia você aí de casa. Que saudade do Manhã IPP. Estava aqui no mês de fevereiro falando das boas ideias, né? Agora a gente tem uma boa ideia, versão oração. A ideia é para você se arrepender, para a gente se arrepender e ver o que a Bíblia fala a respeito disso para a gente hoje, né? É verdade, Lê. E como fala com a gente quando a gente está construindo o roteiro, né? Como fala. Uhum. E a gente começou a falar ontem, mas eu já vou começar, porque eu sei que tem muita conversa boa aqui e a gente ama, né? Mas eu queria que você começasse falando, Lê, o que é arrependimento? Uhum. Isso é um termo que a gente usa bastante, né? Se arrependa, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. E principalmente evangelismo, né? Você tem que se arrepender porque você é pecador. E talvez esses conceitos eles estejam banalizados dentro de nós, né? O conceito de pecado, o conceito de arrependimento. E a gente se esquece de que isso é realmente algo diário, como a Lídia falou no começo, é algo que a gente tem que ficar retornando sempre nas escrituras. Daí eu falei assim, mas o que será que o dicionário fala sobre isso, né? A Né? gente entende que a Bíblia vai abordar de uma forma muito mais profunda. E aí eu pesquisei, o dicionário fala assim, que é um pesar ou lamentação por um mal cometido. É a negação ou desistência de algo feito no passado ou em tempos passados. Nossa, desistência, né? É uma É bem desistência. distante, né, do que é a Bíblia. Eu tava refletindo sobre esse tema e o que eu definiria como arrependimento é cair em si. Porque além de uma desistência do que eu fiz, é cair em mim, de quem eu sou. É eu me dar conta da minha real natureza, do meu real estado sem Deus. É. Então, eu acho que é mais do que uma desistência do que eu fiz. É cair em si do que o meu coração deseja, do profundo do meu íntimo. Porque às vezes a gente tem a sensação de que o arrependimento ele só está atrelado ao que eu cometi, à transgressão em si, né? Ao Uhum. pecado que eu fiz. Então, sei lá, eu menti. Então, o ato de eu falar uma mentira eu tenho que me arrepender disso. Mas, na verdade, tem muita coisa por trás disso. E é o meu próprio coração, é o meu desejo. É o meu coração orgulhoso, resistente a Deus, rebelde. É o meu coração que deseja o que é mal. Então, é muito mais do que um ato, né? É muito mais, o arrependimento ele é muito mais do que eu desistir de um ato. É eu desistir do meu próprio coração, que é desesperadamente corrupto, como diz Jeremias, né? Ele é É. muito mau, ele é perverso, ele é maligno. Então, para eu me arrepender de fato e para eu entender o que o arrependimento significa na minha vida e na Bíblia, eu vou ter que entender a malignidade do pecado que habita em mim. E é interessante, né, Letícia, você falando agora que muitas pessoas querem se conhecer. Tem quantos livros de autoajuda, autoconhecimento e tal, e você vê como o caminho é importante para se Uhum. autoconhecer, porque só a Bíblia muda de verdade, né, amiga? Amiga. Achei Não que eu estava deixa de ser. conversando aqui. Amiga, você também, amigo, que está aí também, né? Numa roda aqui de conversa. Mas só a Bíblia muda de verdade. E qual a importância disso? Porque com a Bíblia a pessoa pode se conhecer, pode conhecer quem ela é. E tem outra coisa também que eu pensei falando nisso. O dicionário fala em desistir, né? Desistir daquilo. E a metanoia para o cristão pode ser convertido como realmente o abandono do velho homem, Uhum. também tem tudo a ver, né? Porque tem crente que acha que fica lá caindo ainda e tal, e tem mudança mesmo, é romper, é desistir daquilo, não viver mais aquela vida também, né? Exatamente. É uma vida contínua, né? Porque como a gente não é perfeito ainda aqui, e a gente não alcançou a perfeição, essa plenitude, a gente vai ter que lidar com o pecado diariamente. Então, essa mudança, essa metanoia que você falou, ela é diária. É todo dia falar, eu posso não ter proferido, mas o meu coração intentou. É. O meu desejo é esse. O meu desejo foi pecaminoso. Então, o arrependimento ele tem que estar sempre na vida e na oração do cristão.
Por isso que a gente vai falar sobre oração de arrependimento, né? Esse arrependimento profundo e genuíno, ele vai ser convertido automaticamente, quando ele é genuíno de fato, a uma oração sincera para Deus, a uma oração que nem a do publicano que você leu, de ser propício a mim que sou pecador, ser propício a mim. Então, um cristão que ele não tem contato frequente com arrependimento, ele tem que rever os conceitos dele sobre se ele de fato ele é um cristão genuíno. Na verdade, eu li hoje de manhã num livro do Spurgeon que fala se a pessoa não tremer diante da Bíblia, ela não vai deixar de tremer sob a poderosa mão de Deus, né? Uhum. Porque não tem como você ler, se conhecer, a Bíblia nos mostra quem nós somos, é impressionante. Ela, além de voltar para Cristo, né, tipo, nos mostrar o melhor plano da vida, mas ela revela muito sobre nós. Muito, muito. Uhum. E é o que as pessoas buscam, né, Lê? Eu fico pensando assim, as pessoas buscam tanto se conhecer, se a maioria soubesse, por isso que eu tenho prazer em falar da Bíblia, né? Porque vou pegar o meu caso, né? Foi a única coisa que me transformou, teve coisa assim, e eu não sabia que ela conseguia revelar tanto de mim. Uhum. E quanto ela mais revela de Cristo, quanto mais eu conheço Cristo, mais eu me conheço. Né? Tipo, porque a nossa essência é Cristo, né? Tipo... Calvino falava isso, né? Calvino não, Agostinho, ele falava que ele só se conheceria se de fato ele conhecesse quem o conhece melhor, que é Deus. Então, acho que o que você falou sobre identidade é o princípio, é assim, conhecer a Deus, conhecer a mim. E aí, então, eu vou cair em mim, que é o arrependimento, e aí eu vou ser sincero diante de Deus. E aí eu vou partir para o próximo passo, né? Que é a humilhação. Eu vou me humilhar, porque não tem como. Eu, sujo, pecador, miserável, diante de um Deus santo, majestoso, onipotente, todo majestoso, todo poderoso. Eu me colocar com o nariz em pé diante dele, eu só poderia me humilhar. E aí é a sensação de todos os homens da Bíblia que teve contato direto com Deus, de cair e prostrar em chão. É impossível você conhecer Deus e não querer baixar mais. Li ontem sobre isso, estava até comentando ontem. Impossível, não tem como, não tem como. Ele é muito majestoso, ele é muito perfeito, ele é muito soberano, ele é muito grande, é muito infinito. E ele ter aberto as portas, rasgado o véu, dado Cristo, pra gente ter acesso a ele. Meu Deus. É como se um rei abrisse o castelo para os mendigos entrarem, né? E não só isso que ele fez com que ele mesmo fosse o mordomo da nossa transformação e da nossa limpeza. Então eu sempre uso essa analogia de um rei mandando seu servo limpar as vestes de um mendigo e fazê-lo entrar no castelo, e não só entrar no castelo, mas morar com ele como um filho, tratá-lo como filho. E nós somos essas pessoas, nós somos esses homens e mulheres miseráveis diante de Deus. Essa questão de identidade, eu gosto de abordar muito, muito mesmo, porque eu acho que a nossa sociedade, a gente vê essa crescente de número de depressão, de distúrbio mental, de ansiedade, e é uma busca frenética por identidade, no final das contas. É por isso que eu toco nesse ponto, Lê, exatamente por perceber essa questão da busca incessante. É uma fome grande, né? É uma fome grande, É uma fome e você quer suprir, é como se você quisesse suprir uma fome muito grande com migalhas, porque aquilo vai continuar. E pode ser que você alcance alguns patamares que você desejou e achou que ia te satisfazer, mas aquilo, no final das contas, vai te trazer mais fome. E é por isso, e mais fome e sede, né? E é por isso que quando a gente vê o diálogo de Jesus com a mulher da fonte de Sicar, com a mulher samaritana, ele pede a água da fonte para ela lá, do poço, né? Na verdade, e aí ela vai dar água para ele, meio indignada, assim, como que você, judeu, vem falar comigo? E no final das contas, ele que oferece a água da vida para ela. E ela fala, mas não era você que estava me pedindo água? E aí ele falou, se você soubesse quem eu sou... Então, se a gente soubesse, e aí que tá o ponto se a gente soubesse quem é a fonte e onde está essa fonte, a gente não perderia tempo com essas coisas que a gente acha que vai satisfazer a nossa alma, que vai nos dar um senso de identidade. A nossa identidade só tem
perfil, só tem realidade, só tem clareza em Cristo. A gente só vai encontrar quem a gente é de fato em Cristo. Porque isso que é o mais incrível e que a Bíblia é magnífica. Porque ela não é baseada na gente, nem nos nossos próprios pecados que a gente tá falando hoje, que a gente tem que se arrepender. Ela é baseada na obra dele. Então, o nosso arrependimento, ele é de gratidão, já, como cristão. O nosso arrependimento não é uma forma de conquistar Deus. Deus, eu tô me arrependendo, então você tem que me perdoar porque eu tomei essa atitude. O nosso arrependimento, ele é baseado na obra de Cristo. Ele já me salvou, ele já está me limpando e eu não sou digno. Eu continuo pecando e ainda assim ele é fiel. Ele é fiel e amoroso. Então, esse arrependimento, ele é natural porque você não se sente digno dessa graça que você já recebeu. Então, o arrependimento e esse pedido de perdão a Deus não é um pedido de como se Deus tivesse aí, pede mais, pede mais. É um pedido de quem já está sendo tratado, eu já estou com essas vestes brancas. Ele me prometeu que eu vou... Jesus vai me entregar a Deus naquele grande dia em glória, exultante, sem mácula, sem pecado algum. Como assim ele me prometeu isso? Como se eu não sou digno dele? E em Judas, né, eu amo a doxologia de Judas, porque ele vai falar isso. E Cristo vos entregará a Deus em glória, imaculados, irrepreensíveis diante do Pai. E Cristo vai estar feliz. E eu lembro sempre de um professor que falou pra mim, na sala de aula, ele falou assim, ele não fala que Jesus vai... foi o que deu pra fazer com a igreja, Deus. Foi o que deu... ficou meio assim, mas acho que dá, né? Jesus vai entregar a gente exultante. Ele vai estar, olha a noiva que o Senhor me deu. Branca, limpa, imaculada, irrepreensível. A gente hoje se arrepende como um sinal de esperança do que vai ser esse dia. Hoje a gente tem o arrependimento como um privilégio e como um sinal desse reino vindo sobre nós. Né? E eu penso assim, Lê, você falou um sinal... Eu penso assim, quanto mais a gente ora e se arrepende, mais a gente experimenta, vai aumentando esse experimento desse sinal, assim. Acho que vai criando mais intimidade. A gente viu aí de oração, de meditar nas promessas mês passado, vai criando mais intimidade com Deus. Você vai conhecendo, você já vai desfrutando Exatamente. Sim, só que ainda não, né? E aí você vai desfrutando aqui já, muito bem colocado isso, né? Muito bem colocado. É muito bonito. E é esse desfrute que você falou, eu gosto muito desse termo, né? Desfrutar. Já ainda não. Eu tava... Desfrutar. Eu já ainda não. Desfrutar desse já, né? Ansiando por esse ainda não. Ainda não, mas tá quase lá. E eu sempre gosto de dizer, eu tava falando ontem com uma amiga minha, né? Que nós somos ricas, né? No aconselhamento, eu tava falando, a gente é rica. E aí ela dava risada, ela falou assim, gostei muito desse termo. Porque eu fui ler Efésios com ela exatamente para falar sobre identidade. E aí, Efésios fala que nós temos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Sim. Nós temos todas as bênçãos celestiais, todas. Deus não falou, você tem algumas, tá? Porque você não se arrependeu tanto. Você tem todas as bênçãos. E encarar isso é falar assim, eu sou mais rico como cristão, eu sou muito mais rico do que o maior bilionário trilhardário desse mundo. Eu sou mais rico do que a pessoa mais rica de dinheiro desse mundo. Porque eu tenho todas as bênçãos espirituais em Cristo. E é isso que me motiva a ser grato, que é uma das orações de estudo aqui do Manhã PP. Isso que me motiva a adorar esse Deus, porque ele não é somente pelo que ele fez em mim, mas quem ele é para fazer isso, né? Então ele é muito grande. E me motiva a me arrepender cada vez mais dessa natureza pecadora que eu tenho. Verdade, isso me lembra o contentamento. Vou sair um pouquinho que falar do contentamento, mas fala que Deus é tão perfeito que ele se agrada no que ele fez. Ele criou tudo e viu que era bom. Uma exceção que ele falou que não era bom era que o homem andasse só. Aí colocou a mulher, né, do lado. mas aí ele criou a mulher e ele se agradou, ele se conteve, como ele se conteve com a obra de Cristo, né? Então, assim, para ele tá tudo perfeito. Cristo é perfeito para ele, então ele enxerga Cristo, né? Ele não enxerga nós. Exato. Então, quando ele nos vê, ele tá feliz. Então, eu só pegando nessa parte aí do contentamento, que fala que a reclamação, a murmuração, né, todas essas coisas, Deus odeia isso, porque para ele tá tudo perfeito.
já temos Cristo. Então a gente tem que se Uhum. contentar, a gente tem que agradecer e se arrepender também, né, Lê? E eu queria te falar disso. Por que a gente precisa se arrepender? Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque a gente fala, é bonito, 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 Aham, mas assim, por que eu preciso me arrepender se eu não estou sentindo essa vontade, se eu ainda não tenho essa consciência, não, aham. né? Não... Eu gostei muito, dentro dos estudos que eu tava fazendo, eu gostei muito da diferença entre culpa e arrependimento, Boa. né? Que é uma coisa que a gente tava conversando ontem. Porque culpa, ela tá muito ligada ao sentimento de culpa. Eu tô me sentindo culpado, tô me sentindo mal. E isso é um remorso, né? Não gera uma ação diante do que eu vi que tava errado. O arrependimento, ele é o ímpeto de uma ação. Ele vai gerar transformação. Se eu fiz errado, eu vou fazer o contrário agora. Então, essa mudança, essa virada de chave muda as coisas. Por que eu preciso me arrepender? Eu já ouvi isso uma vez, foi uma experiência muito boa, eu era muito mais nova. Eu ia pra academia e lá tinha um morador de rua, bem na frente. E todos os dias eu parava e conversava com ele. Todos os dias eu saía da academia e ficava 20 minutos conversando com ele. E todas as vezes eu tentava falar de Cristo, eu abordava o plano de redenção com ele, e numa dessas vezes ele se abriu muito pra mim. E ele falou assim, mas por que eu tenho que me arrepender? Eu nunca fiz nada de muito errado, eu nunca assassinei ninguém, eu nunca adulterei, eu nunca isso, nunca aquilo. E aí, eu percebi onde estava o erro, né? O foco é no que ele nunca fez, mas ele nunca olhou pro que ele fez, pro que de fato o coração dele intentou. E aí eu comecei a fazer analogias com ele, propor algumas hipóteses do que ele já poderia ter feito, né? E aí eu falei uma hipótese, eu falei assim, o fato de você olhar, cobiçar, desejar é um pecado. E eu contei essa história do rei e o mendigo, e eu abordei de várias formas essa questão de arrependimento, até que ele chegou ao consenso que, de fato, eu preciso me arrepender. Porque o que levou ele a cair em si? É que, diante de um Deus santo e imaculado, sem pecado algum, sem dolo, sem injustiça, não há injustiça em Deus. Se eu pensar nesse perfil de Deus bom e fiel, o menor pecado que habitar em mim é um grande pecado diante dele. E eu tava lendo o livro do Jerry Bridges, né, que é o Pecados Intocáveis, que inclusive é o tema da conferência do final do ano, a conferência jovem, né? Nossa, isso é lindo. E aí ele fala sobre essa questão da malignidade do pecado. E o que me levou a refletir mais ainda sobre arrependimento. A malignidade do pecado, ela é tão grande, e o menor pecado que a gente comete é tão grande diante de Deus, porque ele é tão santo, que a gente tem que se constranger do menor que seja. Porque a gente compara, né? Pecado grande e pecado pequeno. Mas diante de Deus, todo pecado é hediondo. E o Jerry Bridges, ele fala isso. Diante de Deus, o menor pecado diante dos nossos olhos é o pecado mais hediondo, mais vil. Então a gente tem que considerar que todos os nossos pecados são grandes. E aí ele compara o pecado com câncer. E ele compara o pecado com a metástase. Então o pecado ele vai crescendo, ele vai se expandindo para as outras áreas da nossa vida. Então um pecado que a gente considera pequeno aqui, a gente não cuida, a gente não se arrepende, ele vai crescendo. E ele vai criando metástase até ele alcançar todas as áreas da nossa vida, até todo o nosso corpo. E a proposta do Jerry Bridges é: entenda a malignidade do seu pecado diante de um Deus santo. Entenda isso, e aí você vai conseguir se arrepender de forma genuína e de forma profunda. E isso, a partir daí, você vai conseguir ter uma mudança, né? O arrependimento como uma mudança. Então, por quê? Se você tá me assistindo aí hoje, assistindo a Lídia falar, por que eu devo me arrepender? Encare os seus pecados da forma que eles são de fato. A gente costuma minimizar os danos quando o pecado é a gente que comete. E geralmente a gente olha o pecado do outro como muito maior do que ele é. Então, se você entender o seu pecado como enorme, isso vai fazer toda a diferença no seu dia. Você vai entender que você peca o tempo todo e que você não merece nem ao menos estar respirando agora. E aí sim, isso vai te levar a ter outra atitude, isso vai te levar a ter uma compreensão melhor do evangelho, do próprio Deus e de si mesmo. E eu acho que entender, né, Lê,
às vezes as pessoas dão nomes diferentes para os pecados, né? Tipo, e começam a buscar com outras coisas. Uhum. E eu acho que entender o que é pecado realmente, o que a Bíblia fala que é pecado, o que eu me identifico com o pecado é muito bom para conseguir chegar nesse ponto, né? Do Jerry Bridges é aquele Quem Sou Eu? É o livro que você É falou? o Pecados Pecados Intocáveis. Intocáveis. Pecados Tem um de Intocáveis. identidade também que ele Tem. fala muito bom, né? Então, se você ler todos os livros do Jerry Bridges, você vai entender melhor esse assunto com profundidade, porque ele fala de tudo. É verdade. Olê, eu quero falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre esses pecados, sobre identificar esses pecados, viver e transformar. Mas antes eu quero dar um recadinho para quem está em casa. Espera que a gente já continua falando sobre arrependimento, sobre pecado, sobre oração. Antes eu quero dar um recado para você que está em casa. Vamos lá. Uma super novidade para você que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. Se você está pensando em dar um novo visual para sua casa, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis na sua lista. E nunca foi tão fácil personalizar as cores, isso mesmo. Personalizar, chegar do jeitinho, do tom que você quiser. Viu uma cor lá que você achou bonita? A Quali Vinil consegue chegar nesse tom e dar aquele toque especial, personalizar a sua casa, personalizar seu quarto, ou também, por que não personalizar a sua igreja? Já pensou daquele ar gostoso para a sua igreja? Enfim, qualquer ambiente que você deseja dar um toque novo, a Quali Vinil pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. Pode ver aqui, ó, os estúdios da IPPTV estão com um toque especial da Quali Vinil e muitas pessoas estão amando, estão falando, nossa, que gostoso é. Pode ficar assim também, você pode deixar dar um toque especial na sua casa, onde você quiser. E além de uma excelente qualidade, as tintas da Quali Vinil, elas estão em todo lugar. Os produtos com certeza estão disponíveis numa loja pertinho de você. É só chegar em qualquer loja de construção, qualquer loja e pedir pela Quali Vinil. Dica de hoje, inspire-se, transforme, use Quali Vinil, muito bom, nossos parceiros aqui que deixaram esses lugares super gostosos. Mas vamos voltar a falar de oração de arrependimento, vamos lá. Muito bom, né, Lê? Muito bom. Letícia do céu, como a gente pode entender, a gente estava falando mais disso, né, do significado do arrependimento e como isso pode nos levar a orar, Lê? Eu, quando vi essa pergunta no roteiro, né, quando pensei nisso, sobre oração de arrependimento, eu até comentei com a Lídia a história de Esdras na reconstrução do templo de Jerusalém, né, na época que o povo estava exilado. E para mim foi um exemplo muito claro e nítido do que é e do que o arrependimento faz quando a gente ora, né? Como o arrependimento deve nos levar a orar e como essa oração nos leva a nos arrepender ainda mais. É um nível mais profundo, né? A gente vai ganhando essa profundidade com Deus. Daí, estava lá conversando com a Lídia e contando do povo de Israel, né? Naquela época, o povo exilado começou a voltar, a retornar para a terra de Jerusalém. O próprio rei Ciro fez um decreto para o povo voltar para reconstruir o templo do seu Deus. Ele falou, Deus falou comigo, então voltem, o povo volte, e eu vou dar todos os materiais necessários para vocês reconstruírem o templo. Tudo que Nabucodonosor tinha tirado de ouro do templo, vocês vão ter de novo. Recolham essas coisas, levem de volta para o templo, construam. Eles passaram muitos anos construindo. Só que aí, dentro desse tempo, Esdras foi enviado como sacerdote, né? Como alguém que ia fazer o povo se lembrar e relembrar dos mandamentos de Deus. Relembrar quem Deus era, para colocar os estatutos de Deus em prática. Então, Esdras ficou muito feliz, né? Ele agora tinha o privilégio de falar do Senhor e retornar à vida que eles tinham como filhos de Deus, como povo eleito de Deus. Então, quando Esdras chega, ele se depara com uma má notícia, né? Ele percebe que o povo quando eles foram levados ao exílio, eles tinham se misturado com os povos. Então, com vários povos, não era só com o egípcio, não era só com o pessoal de lá que eles estavam exilados, né? Eram vários povos. Tudo que Deus tinha falado para eles não fazerem, né? Não se misturem com os outros povos. Vocês têm que se manter puros entre vocês.
E o povo fez o contrário. Inclusive os sacerdotes. Os sacerdotes da época se misturaram com várias mulheres, tiveram filhos com elas. E Esdras, quando vê isso, ele vê esse cenário, ele se sente mal com o povo. Então ele ora. E aí eu separei a oração dele para vocês. Ele fala assim: acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, os cananeus, os heteus, ferezeus, os jebuseus, os amonitas, moabitas, os egípcios, os amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão, ou seja, a liderança foi a primeira parte que se misturou com os outros povos, né? Ouvindo tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado. Para me levantar a ti é face, meu Deus, porque as minhas iniquidades se multiplicaram sobre a minha cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Então ele se colocou dentro do pecado do povo e ele já estava fazendo uma oração de arrependimento diante de Deus por todo o povo, na hora do sacrifício da tarde. Então já me lembra o que Deus falava lá no livro de Isaías, né? Não quero sacrifícios, eu quero um coração, eu quero de coração. Quero que o coração de vocês se voltem para mim. Então, na hora do sacrifício, na hora em que todo aquele sangue ia ser derramado, Esdras começou a orar, rasgando o próprio coração diante de Deus. E ele continua: desde os dias dos nossos pais até hoje estamos em grande culpa e por causa dessas nossas iniquidades fomos entregues, nós e os nossos reis, os nossos sacerdotes, às mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à vergonha, como hoje se vê. E ele começa a narrar tudo isso para Deus com grande temor e tremor. Lá na frente, o povo vai começar a chorar junto com ele. Um homem toca ele e fala: vamos que o nosso Deus vai nos ajudar. E aí você vê o que é o arrependimento. Porque depois da oração do povo, essa oração sacerdotal de Esdras, o povo toma uma atitude. E aí mostra que ele se arrependeu. Nesse momento mostra que o povo se arrependeu. Porque é o fruto, né? Porque é o fruto, exatamente. O arrependimento, ele não faz a gente se acomodar no pecado e falar: eu pequei mesmo, vou continuar aqui. O arrependimento, ele faz a gente mudar a qualquer custa. A gente vai mudar porque mais importa a nossa santidade diante do Deus Santo do que a minha vida aqui propriamente. Então, o povo se reúne e eles fazem um plano de mudança. O que a gente vai fazer, então, já que a gente se misturou com as mulheres? Esdras passou dias atendendo as famílias e mandando as pessoas que eram das outras terras de volta para a terra delas. Mesmo que com a mistura de filhos e tudo mais. E para purificar o povo de novo, né? E nessa história, eu vejo como que um coração contrito muda todo o contexto, todo o cenário. E se o povo de Israel tivesse agido diferente? Se o povo de Israel não tivesse se arrependido, não tivesse mudado, o quanto aquilo ia mudar a característica de povo de Deus deles. A característica de povo eleito, de povo separado. Não ia ter. É lógico que existem outras histórias que mostram que o povo não se arrependeu. Mostra o povo voltando para o pecado várias vezes, sentindo culpa, às vezes não, às vezes com a mente cauterizada. E essa é várias conturbações que tem no meio do povo, da história de Israel. E isso acontece com a gente hoje. A gente passa pelas mesmas coisas. Tem coisa que a gente fala assim: esse pecado aqui tá tranquilo. Meu pecado doméstico já, Deus não tá se importando. A gente finge que ele não se importa. E aí tem coisas que se a gente não pode nem pensar que a gente se envergonha. Então a gente é que nem o povo de Israel. E a minha oração hoje, já que a gente está falando de oração, e o meu chamado para vocês é exatamente esse.
que a gente seja esse povo nesse momento, que se arrependeu, que rasgou suas vestes, rasgou seu coração diante de Deus e falou: eu cometi transgressão e iniquidade diante do Senhor. Eu não sei o que fazer, eu estou envergonhado. Me ajuda. O que eu faço? Qual o plano? Qual o plano? Pergunta para Deus hoje qual é o plano dele para você. Qual que é o plano de mudança que ele tem para você hoje? Ele tem. Ele não tá em silêncio. E eu já quero convidar vocês para assistir o Diário de Eva de hoje, porque uma das mensagens da Marcele é exatamente essa. Deus não está em silêncio. E se a gente ouvir a voz dele e agir como o Salmo 23, como ovelha do bom pastor, a gente vai estar ouvindo só a voz dele e não as vozes do mundo, né? Pastor Erival falou isso ontem sobre o filme Deus Não Está em Silêncio. Agora eu fiquei pensando aqui, imagina que a Bíblia fala que ele arrancou todos os fios de cabelo e da barba. Gente, tu imagina uma pessoa arrancar todos, é o desespero, fala todos. Né? É o desespero. Você imagina o tremor que esse cara não estava vendo o pecado do povo. E depois também fala que ele se uniu aos que também tremiam, né? Ele, olha que coisa linda. Era uma motivação. Era uma motivação e você para pensar aí que é um mover de Deus isso, né? Deus permitiu as histórias acontecerem de várias formas, tem histórias que o povo não se arrependeu, né? E aí a Bíblia fala o final disso, que né, não é tanto bom. que eles foram pro exílio porque eles não tinham se arrependido, né? E agora acho que eles tomaram um pouco do tranco, eu vou me arrepender. Deus corrige, a Bíblia fala tudo isso. Então, esse mover de Deus, como é gostoso saber que num mundo que nos tira tanta esperança de pessoas que realmente temem a Deus, que são fiéis, que querem andar em santidade, saber que aquele Deus que separou um povo, que treme, que honra o Senhor, que está em santidade, é o mesmo Deus que hoje separa pessoas assim. E a gente tem que buscar e tem que incentivar os outros, tem que estar, né? Tipo, eu fico feliz com o programa porque a gente quer fazer isso, sabe? A gente quer dizer, gente, é legal, vamos orar, vamos nos arrepender, né? Exato. Você fala... É uma forma da gente agir como esse povo, né? De chorar junto. E a nossa posição aqui, Lídia como apresentadora, eu como comentarista hoje, não é de falar assim, ó, vocês têm que se arrepender, viu? O mundo tá aí, a sociedade tá aí desse jeito que tá, vocês têm que se arrepender. Não, é um mover que a gente quer ter como de Esdras, de se colocar no meio do pecado do povo. Ele não tinha se misturado com nenhuma outra mulher de outra terra. Mas ele se colocou ele sentiu o pecado do povo. Ele se colocou ali dentro porque ele sabia que aquele pecado era hediondo diante de Deus. Era um pecado vil diante de Deus. Então ele se colocou no meio dele, era farinha do mesmo saco. Ele falou, Deus perdoa o nosso. Os cabelos dele, né? Dele. Tipo, ele arrancou a barba dele, o cabelo dele. Você fala, não, pelos outros. Aí eu me lembro daquela frase que fala assim, há quanto tempo você não chora em oração pelos outros, né? Tipo, pelo pecado dos outros. Quando foi a última vez que você chorou por alguém em oração, né? É muito louco isso. Exato, é muito louco. Porque a nossa primeira reação quando a gente vê alguém cometendo um pecado, e eu me incluo nisso, porque eu faço isso, infelizmente, é falar assim, olha, não tá fora da casinha, a pessoa tá pecando ali com isso, gente. Por quê? Por que ele é assim? Quando, na verdade, o primeiro ímpeto que a gente deveria ter como cristão era, nossa, ele pecou. Ele não sabe o que faz. Ele pecou e eu poderia ter pecado junto com ele nisso. Mas já que hoje Deus me deu clareza a respeito do pecado dele, eu vou orar por ele. Isso. Quem sabe ele muda. E ter aquela ação de exortação em amor. De se você estiver numa situação assim, de conversar com o irmão e falar assim, você precisa de ajuda, eu tô orando por você nisso. Porque Deus, ele quer que a gente mude, que a gente seja transformado. Ele tem prazer na nossa mudança. Deus tem prazer no nosso progresso, na nossa santificação. Então, quem sabe você mudando isso, né? Ter essa atitude de irmão, né? E não temer homens, mas tremer diante de Deus. O nosso tremor diante de Deus vai fazer com que a gente não tema homens, não tema a opinião alheia, mas haja em amor em relação a eles, né? É verdade, é verdade. Nossa, Letícia, está muito bom. Eu quero dar um bom dia aqui para vocês que mandaram mensagem. Tem gente de vários lugares. A Geisa, a Deni, a Maria, o Isaías Chagas, a Jovita, a Ivonete, a Ivani, a Maria Malha, orando por minha congregação, Rio de Janeiro. A Wanda está aqui com a gente, nossa querida Wanda.
Lídia, bom dia, graça e paz. A Ana Letícia falou também, bom dia, a IPPTV tem sido bênção para a minha vida e para a minha família. A Eliana Rocha falou, bom dia, abençoado dia para vocês, para você, querida Lídia. Bom dia, Eliana. Todos os irmãos moram em Roça Brasilândia. A Wanda falou que está sempre orando pela IPPTV. O Isaías falou que a oração é a mola mestre que sustenta a nossa vida. Humildade sempre na oração, reconhecendo que somos criaturas diante do Criador. A Eliana falou assim, Lídia, eu gosto tanto de orar que um dia meu marido perguntou se eu tinha um pecado grave. Levanto de madrugada, tarde, à noite, sempre orando. Moro na Roça Brasilândia, município de Oliveira, Minas Gerais. Olha que bênção, né? A Maria falou que a oração de arrependimento, reconhecer, que pedir perdão a Deus em nome de Jesus Cristo, orar com sinceridade no coração, se esforçar para não repetir o erro. Muito bom, né? O Isaías falou que a palavra arrependimento na Bíblia é traduzida como termo hebraico nashum, que significa sentir-se triste, contristar-se, e da palavra shu com W, que significa mudar de direção, né? O Wilney falou que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Muito bom. E a Estela Mares falou, bom dia, graça e paz. Esse ponto que não há separação do pecado para Deus, infelizmente a maioria das pessoas não compreende, pois acha que pecado é aquele que mata, rouba, né? A Wanda falou que muito edificante e necessária essa exortação da palavra de Deus. Continue abençoando Letícia, a Wanda mandou. E aí, aqui, mais pessoas, o Alxi, a Leninha, a Maria, a Dinei, a Lise Toledo. Bom dia, Lise. A Lise agora começou um programa aqui. Novidades. Né? Empatia materna. Já gravamos o piloto e vai vir novidade por aí, gente. Você que é mãe, você que é mãe de qualquer estágio do filho, seja pequenininho, bebê, seja grande, já casado, vai ter novidade por aí. Vai ser muito bom. Um time de peso aí, né? Eu já tô aprendendo já. Lise, um beijo. É isso. Nossa, muito bom. Se deixar que a gente fica falando, mas Lê, que gostoso conversar sobre isso, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso que a gente falou e também deixasse uma mensagem final para quem está assistindo, vai assistir futuramente. Como o Isaías colocou, né? Um dos pontos que eu queria trazer falando de arrependimento era sobre humildade, né? Nenhum orgulhoso permanece diante de Deus, de pé diante de Deus. De pé diante de Deus. Não permanecemos de pé diante de Deus. E é um chamado, o arrependimento é um chamado para quebrar o nosso orgulho. Todo ser humano é muito orgulhoso. O pecado, a raiz do pecado é o orgulho. É o orgulho, o egoísmo, é a chance de sair por cima quando a gente não tem nem como fazer isso. E em Mateus 5 fala que a primeira propriedade de uma pessoa feliz é a humildade. Então, bem-aventurados os humildes de coração, porque eles herdarão o reino. E aí, reino, né, remete à palavra já a algo nobre, é a nobreza. Então, só tem como nós sermos nobres diante de Deus se a gente for humilde de coração. Só tem como a gente ser feliz, de fato, se a gente for humilde de coração. Então, o arrependimento, ele precisa de um nível muito alto de humilhação diante de Deus. Então, o convite que a gente recebe hoje, eu me incluo nesse pacote, que a gente recebe hoje de Deus, é que a gente se humilhe diante da mão poderosa dele, que é amorosa e fiel, que a gente se humilhe diante dele em arrependimento e ore, coloque em oração os seus arrependimentos, coloque detalhadamente. A melhor coisa que nós podemos fazer é falar assim, que nem Davi, pequei contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. E colocar diante dele todas as coisas que a gente fez que não glorificam o nome dele. E falar, Senhor, está nas suas mãos, eu me arrependo desse pecado. É falar como publicano, ser propício a mim. Eu não sei como isso vai acontecer. A gente não sabe, no final das contas, é uma ação misteriosa de Deus, que a gente vai ser entregue a Deus como igreja, irrepreensível e imaculada, como a Bíblia promete. A gente não sabe como detalhadamente isso vai acontecer. A gente sabe que a ação do Espírito Santo sobre nós nos capacita para isso, capacita a igreja a ser imaculada. Então, pensando nisso, tendo a esperança de que Cristo já fez a obra dele, de que ele já morreu por nós, de que a obra dele foi consumada para que a gente fosse vitoriosos,
E a gente já é mais que vencedor em Cristo. Pensando nisso, e pensando que o Espírito Santo já é o penhor da nossa herança, ele já é a garantia de que a gente é propriedade selada de Deus, como diz em Efésios, a gente pode ter a esperança e a gratidão no nosso arrependimento, sabendo que esse arrependimento é um sinal do próprio Espírito em nós e de que a nossa humilhação é a nobreza real diante de Deus. Então, é muita informação. Eu vou ter que meditar todos os dias nisso e eu convido você a meditar nisso também. A orar. Acabou o Manhã EPP. Deus, eu me arrependo. É colocar diante do Senhor. É um chamado à súplica. E Deus não é um tirano que vai ficar assim, eu não tô ouvindo, fala mais alto. Deus não é um tirano sarcástico, debochado, que faz isso com a gente. Deus tem ouvidos amorosos para ouvir seus filhos. E se a gente se colocar com sinceridade diante dele, mesmo que o nosso coração ainda não entenda letra por letra do que está acontecendo, se a gente colocar com sinceridade, com certeza, ele vai nos responder, ele vai nos ouvir. Então, esse é o meu convite para nós, né, para a gente fazer isso e lançar frutos na nossa própria vida, frutos de santificação, de vida com Deus. Perfeito, Letícia, como é gostoso ouvir isso. E você estava falando aqui, eu fiquei lembrando que uma vez eu não conseguia ver, a gente é tão assim que a gente acha que a gente é perfeito, né? Mas faz tempo isso, gente, Deus começou a quebrantar depois disso, que eu vi vários. E aí eu pedi para Deus, me mostra quais são. Fiquei em silêncio diante do Senhor e falei então para Ele mostrar para mim quais eram os pecados. E começaram a vir palavras na minha mente, eu comecei a anotar todas, veio umas 10, assim. Eu tinha vergonha de repetir e quis brigar ainda com o Espírito Santo, falar aquelas, não, mas isso não. Quando eu comecei a orar por aqueles pecados que Deus tinha revelado, eu clamei a Deus para revelar para mim quais eram os meus pecados, assim, alguns. E depois eu fui estudar, eu vi que aquilo tinha razão. Então, se não está conseguindo identificar também os pecados, talvez que vão fazer grande diferença na sua vida, se você identificar e mudar, pede para Deus. Exato. Ele revela, entra em silêncio, fica ali. Eu falei aquela vez para ele, eu não saio daqui enquanto tu não revelar os meus pecados, para eu poder orar, para eu entender, porque eu entendi do arrependimento, mas não sabia quais eram os pecados. E foi lindo isso, porque várias áreas da minha vida foram mudadas de 360 graus depois que eu orei por aquilo que tinha revelado. Uma experiência que eu estou abrindo porque pode servir para alguém. Então, assim, é uma coisa que a gente não acha bonito. Eu teria vergonha de mostrar a lista, mas essa era eu. Deus me mostrou quem era eu. E eu acho isso bonito, assim, como Deus faz. É uma história linda, porque no fundo não tem ninguém que se gloria. Não tem ninguém. Não tem ninguém que fala assim, minha lista é pequena. Ai, tá de boa aqui. O fato de você falar tá de boa já aumentou sua lista, assim, em 1000%. Um dia a gente fez um programa de egoísmo e eu falei, caraca, eu sou egoísta. Aí eu perguntei pro pessoal que estava junto na produção, Marcos, você é egoísta? Ele, sou. Lucas, você é egoísta? Eu sou. Todo mundo se conscientizou que era egoísta. Exato. Que tem um pingo de egoísmo. E aí você começa a tratar, começa a mudar a sua vida. Porque você identificou o pecado e muda. Né? Ontem eu falei uma frase que eu fiquei refletindo nisso depois. E eu vou abrir também minha experiência para abençoar as pessoas. Eu disse assim, você vê que... Coloca na mesa aí, coloca aí no chat também os seus. Ajuda alguém como ajudou a gente, né? Exato. E ontem eu tava até falando pra uma amiga no celular, a sensação que eu tenho é que quanto mais eu conheço Cristo e eu tô cada vez tentando me achegar a Ele tá se achegando a mim e a gente tá cada vez mais num relacionamento íntimo e cada vez que eu conheço mais a Cristo, eu me sinto mais pecadora. Mais pecadora. Parece que os meus pecados... Mais, assim, né? Exato. Mais perto de Deus, chega a ser quer baixar mais, Exato. Se humilhar, assim, boca no pó. Parece que o meu pecado, ele fica latente na minha frente, ele tá em neon, assim, eu tô aqui. E aí eu me sinto cada vez mais envergonhada diante de Deus, porque o meu pecado é vil e ele é grande, e meu pecado todos os dias me aperreia, assim, eu tô aqui, mas eu tenho que olhar pra Cristo, e é esse relacionamento íntimo que a gente cria com Ele, que dá forças pra gente lutar contra esse pecado, e ter essa batalha vencida, que é diária. E que vai identificando as pessoas como, né, Esdras lá, que encontrou amigos que tinham tremor e temor e santidade. Deus levanta no nosso tempo essas pessoas que têm esse desejo de santidade, de temor, de tremor ao Senhor, né? Exato. Pode falar. Só uma coisa que você falou. A gente não para.
encontrar amigos, né? Pra se arrepender com a gente. Referências. Exato. Né? Confissão é importante pro arrependimento. É um ponto que é importante pra gente encontrar. Lídia, eu pequei nisso, Lídia. É muito Ora importante. comigo, ora por mim. Fala muito pra andar juntos. Exato. E porque confessar, isso liberta, muda a vida. É porque esse ponto de humilhação que a gente falou é humilhação diante de Deus, humilhação diante do nosso irmão. Eu estou humilhada perante Deus, me ajuda a me reerguer, a vencer esse pecado. Ora por mim, ora comigo. E essa comunhão de igreja que a gente tem que ter. Ore com os seus irmãos e a gente tem que ter isso dentro da nossa comunidade da fé. A gente tem que pegar um na mão do outro e falar assim, quais os pecados que você quer se arrepender hoje. Não ter vergonha de falar dos nossos pecados no sentido de, ele vai me julgar. Mas é ter vergonha dos nossos pecados diante de Deus que já viu tudo. Então, isso vai ajudar a gente a ser forte como igreja e a aconselhar biblicamente os nossos irmãos que estão passando por algumas fraquezas. E isso é importante como corpo e individualmente. Arrependimento comunitário e arrependimento individual. Muito bom, muito bom, vai muito surgindo bom. Aqui, né? Oração. Então, hoje fica oração de arrependimento, vai ficar dica de oração de arrependimento com todas essas dicas. Lê, quero agradecer demais, é sempre muito bom trocar ideia com você, a gente sempre faz isso e eu fico feliz de poder compartilhar um pouco das nossas conversas pessoais com quem está em casa, com quem está aí nos acompanhando. A Ana Letícia falou que a sua xará tem sido uma bênção nessa manhã, Deus os abençoe grandemente e falou que foi muito edificada. Já valeu, né, Lívia? Já valeu a pena. Amém. Letícia, Ana Letícia, Ana né? Letícia. Um beijo. Um beijo. Obrigada, Lê. Que tenho mais programas sobre esse, E hoje à tarde, Diário de Eva, né? Falando sobre... 2h30, a gente vai falar sobre se existe amizade íntima entre homens e mulheres. Eita, gerou uma confusão aqui nesse set, todo mundo dando opinião. Já dei minha opinião. Você acha que não? Bom, aguarda lá, tá? Aguarda vai lá 2h30. Existe amizade íntima entre homem e mulher? Além Porto e Marcelo e Quirino vão falar, hein? Eu ouvi a produção falando, não, acho que não. Mas vamos ver, tem várias coisas, vários pontos para serem analisados. Sim. Enfim, hoje à tarde, que horas, Lê? 2h30 da tarde, Diário de Eva. Existe amizade íntima entre homem e mulher? Aparece lá.